dia, sábado, 26 de abril, e hoje nós vamos terminar, e encerrar o nosso tema da semana, que foi incrível. E o tema de hoje, para nós, o tema da semana, nós estamos falando sobre maternidade, trabalho e fé. E o tema de hoje é a importância da colaboração no casamento, maternidade, trabalho e parceria. Quem vai trazer esse tema para nós é a nossa preciosíssima Jolene Nascimento. E é com você, preciosa. Bom dia, mulheres abençoadas que acordam cedo para ouvir a palavra do Senhor. Isso é surreal, isso é maravilhoso. E o tema de hoje é um tema desafiador para todas as pessoas, não só as mulheres, porque uma carne ela é feita de duas partes, da mulher e do homem. No casamento, se torna uma só carne. E a maternidade e o trabalho em parceria é um desafio. Vamos ler então, começar pela nossa referência bíblica, que está em Mateus 19:6. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Muito forte. Deus uniu através do casamento, que ninguém separe. Quando nós dizemos sim no altar, quando nós, diante do Senhor, dizemos sim, nos tornamos uma só carne. Que ninguém separe. Tem uma comparação de uma folha, pega duas folhas e cola. Essa cola e cola as duas folhas. Agora, depois de seco, separa essas duas folhas. Elas vão sair rasgadas, vão sair incompletas, dilaceradas. Então, é assim que fica uma carne em um casamento quando o casal não consegue cumprir essa missão e se tornar uma só carne. Eu tive 2 casamentos, um fora da presença de Deus e o outro na presença do Senhor. E quando nessa segunda separação, onde o casamento foi feito dentro no altar pelo Senhor em santidade, buscando para glorificar o nome de Deus. Então, eu passei 18 anos para tomar uma decisão, exatamente porque todas as vezes que eu pensava, só de pensar, eu ficava aterrorizada com com o rasgar dessa folha. Então, eu confesso que para vocês que esse estudo de hoje, para mim, é um estudo de como aprender a ser essa só carne, porque eu não consegui, no meu casamento, diante da presença de Deus. Assim, eles são dois, somos dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. No casamento, a colaboração entre o marido e a esposa, ela é essencial para construir uma vida familiar sólida e equilibrada. O casamento deve ser uma unidade, trabalhando juntos para cumprir os papéis dados por Deus, tanto na maternidade quanto no trabalho. A Bíblia, ela nos ensina que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne, o que implica uma parceria
profunda em todas as áreas da vida. Essa colaboração permite que o casal compartilhe responsabilidades, incluindo a criação dos filhos, o trabalho e as decisões familiares, sempre buscando a vontade de Deus para as suas vidas, né? Buscando a vontade de Deus para as suas vidas. E quando eu casei pela segunda vez, eu considero o segundo casamento como casamento, porque o primeiro casamento eu ainda não conhecia Jesus, eu não convidei Jesus para estar no meu relacionamento, mas no segundo casamento eu casei com sonhos grandes sonhos para o reino de Deus, para as coisas de Deus. E lembro que enquanto o casamento estava bem, nós construímos um ministério onde nós tínhamos 120 pessoas quando nós fizemos uma multiplicação da nossa célula, tinha 120 pessoas na nossa célula. E, meu Deus, eram 4 células, foi uma multiplicação que se transformou em 4 células, 4 lideranças. E com essa separação, todo esse trabalho foi destruído. Mas primeiro ele foi destruído dentro de casa, quando não houve mais, quando não, a colaboração foi rompida, tanto no trabalho quanto em relação aos filhos, né? Eu já tinha vindo com um filho e o meu ex-marido também tinha filhos. Então, quem casa com pessoas que já têm filhos é um grande desafio de aceitar aqueles filhos como seus próprios filhos, né? E isso, infelizmente, não aconteceu no meu casamento. E meu ex-marido não aceitou meu filho como seu filho, como seu herdeiro. E isso começou a gerar as crises, né? As crises em todas as áreas. Foi rasgando a folha, foi rasgando tanto no trabalho quanto em todas as áreas. E parecia que a cada dia um muro ia sendo construído entre nós. Não havia colaboração e o diálogo é o primeiro que vai embora, né? E quando o diálogo vai embora, a distância vai crescendo. Então, a cada dia, a cada mágoa, a cada situação onde não se resolve, onde não se discute, onde não se conversa, onde não se coloca na mesa, é um tijolinho colocado, tijolinho, 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 a cada dia de coisas que estão fora desse princípio. E quando a gente percebe, tem um muro que a gente tem para falar com o outro, fica difícil, está distante, a folha vai se rasgando e cada um, dentro das suas dores, vai sentindo as suas dores e, infelizmente, né? Então, para que haja para que os dois sejam uma só carne, né? É preciso aplicar todos os princípios bíblicos. Eu confesso que tentei tudo que pude, busquei ajuda, mas infelizmente não obtive êxito. E uma coisa que me fez demorar tanto tempo, eu não aceitava. Eu queria a vitória, eu só queria a vitória. Eu não aceitava outra posição. Isso me fez muito tempo ficar
dentro do relacionamento, mas sem poder tirar os tijolos, sem poder fazer com que realmente houvesse essa colaboração. E assim eu não consegui, eu não tive a vitória, mas tive o aprendizado, porque ou a gente sofre, né? Porém a gente aprende. Então, estamos aqui agora, essa palavra foi desafiadora no dia de hoje, porque é muito fácil a gente falar sobre coisas que a gente tem um bom resultado, que a gente tem uma boa conquista. Eu até fiquei assim, vou pedir para outra pessoa que tenha um exemplo nessa área, que tenha um casamento onde ela conquistou essa comunhão de serem uma só carne. Mas depois eu pensei, não, mas talvez eu seja luz para que alguém não cometa os mesmos erros que eu cometi, né? de, de não me posicionar, de não entender o que é submissão, né? E de muitas vezes falhar na, nas expectativas também da outra pessoa. E assim foi criando aquele muro que eu não consegui. Então, hoje eu estou aprendendo, porque mesmo com os meus 60 anos, a gente todos os dias está aprendendo. Então, está aqui uma palavra para que eu possa aprender. Aprender que a verdadeira colaboração no casamento não é uma questão de papéis fixos. Esse aqui é minha obrigação, essa é a tua obrigação. Mas de compartilhar, de apoiar, de complementar mutuamente. A união entre marido e esposa deve refletir a unidade e a harmonia que Deus deseja para todos, para todas as famílias. Quando ambos colaboram, respeitando as forças e os talentos um do outro, eles criam um ambiente de crescimento, de edificação mútua. Isso não só fortalece a família, mas também glorifica a Deus, pois reflete o amor sacrificial e a unidade que Cristo tem com a sua igreja, né? Para um casamento que durou 18 anos, nem tudo foi ruim, né? Então, no período em que estávamos buscando a Deus, onde o orgulho onde a gente não tinha, onde o orgulho não era maior, onde Deus era o centro, quanto mais perto de Deus estávamos, mais perto estávamos um do outro. E nesse período, tudo crescia, tudo era harmônico. Foi um período assim maravilhoso, né? E foi nesse período que também nós trabalhamos muito para o reino. Então foi aí que Marcela fazia uma comunhão com 120 pessoas e muitas igrejas que nem chegam a ter 120 pessoas. Então esse era o fruto, mas infelizmente a gente se perdeu. E a gente se perdeu e eu que tomei a decisão de ir embora. E por muito tempo eu me culpei por ter tomado essa decisão. Mas chegou um momento em que eu me perdoei. Hoje eu estou
em uma nova situação. Hoje eu estou solteira, ele morreu, ele faleceu, e diante de Deus eu sou uma viúva, e a minha pastora disse, agora você pode casar novamente, se você quiser, você está viúva. Então, casar novamente, às vezes eu penso, né, eu tenho que aprender, aos 60 anos, eu teria que aprender de novo a viver. Seria um desafio tão desafiador que eu me pergunto, será que eu ainda quero casar novamente? Às vezes eu sinto falta. Quando eu quebrei o braço, eu senti falta a gente sente falta dessa colaboração, a gente falta de todas as áreas, né? Como mulheres, algumas já tomaram a decisão de ficar sozinha, mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se realmente eu quero ficar sozinha. Mas enquanto eu não sinto paz, eu vou estando só com Jesus. E muito bem, e feliz. Né? E, então, essa colaboração do casamento é essencial. Agora eu pergunto para você que está casada, né? Como está você no seu casamento? Você tem conseguido essa 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 bênção de ser uma só carne, né? É, tem os dois lados, mas o seu lado, o que você está fazendo, você, para conquistar essa vitória? O casamento, conforme descrito lá em Mateus 19:6, além de uma simples união de duas pessoas, né? Trata-se de uma profunda parceria. Acho que eu lagrimei, minha vista ficou um pouco, eu preciso aumentar o tamanho da letra. Trata-se de uma parceria espiritual e emocional. Quando Deus declara que eles já não são, que eles são dois, que eles não são mais um, mas que eles são dois, que eles não são mais, são dois, uma só carne. Ele está afirmando que o casamento é uma fusão de duas pessoas com o propósito de viver em harmonia e unidade, refletindo o caráter de Deus. E o seu relacionamento tem e o seu relacionamento com a igreja. Essa união não essa união não diz respeito apenas à convivência física, mas também à partilha de valores, responsabilidades, objetivos de vida, incluindo os desafios, as alegrias da criação dos filhos e das obrigações profissionais. Minha vista embaçou um pouco. No dia a dia, isso significa que a colaboração entre marido e esposa deve ser constante,
e integrada em todas as áreas da vida familiar. O ideal de uma só carne implica que as decisões, as responsabilidades e os esforços sejam compartilhados. Por exemplo, no cuidado dos filhos, ambos os cônjuges devem estar igualmente envolvidos, não deixando a carga para um só. A criação dos filhos envolve mais do que apenas prover fisicamente, mas também ensinar valores espirituais, educar com amor e disciplina e ser um exemplo de vida cristã. Isso exige que o casal trabalhe em parceria, complementando-se, respeitando os pontos fortes e os pontos fracos um do outro. Eu tenho visto esse exemplo, graças a Deus, no meu filho, com sua esposa, né? Mesmo, mesmo tendo um casamento difícil, eu procurei dentro da minha, das minhas dificuldades ser exemplo para o meu filho, né? De fidelidade, de outras coisas e, e ensinar-lhe a palavra de Deus, mesmo ele não estando, mesmo eles não estando congregando na igreja, ele tem os princípios de Deus muito entranhado. Lembro que seu presente de 18 anos nós fomos um mês para a igreja para estudar provérbios todos os dias. Acordávamos às 6 da manhã, íamos para a igreja, íamos de moto, nós dois, estudar todos os dias um provérbio. Que provérbios ele ensina como viver, né? Como é que deve ser a vida do cristão. Acho que é um livro assim, base da vida cristã, de, de formação do caráter. E hoje eu vejo, assim, dentro da vida dele, um, um grande assim, exemplo de comunicação, de assim, como eles se combinam, conversam, dividem. Parece até, eu chamo assim, a tampa e o penico. É muito bonito. E isso deixa com que traz em volta uma segurança familiar para os filhos. E eu sou atingida como, como, como vovó, sogra, que mora aqui do lado, eu sou atingida por esse casamento que eu vejo os princípios de comunicação, os princípios cristãos, né? Hoje, sendo, ele ficou muito revoltado com a igreja, né? Com a instituição igreja, mas os princípios de Deus são entranhados. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará do caminho. Então, hoje, graças a Deus, né, estou indo para a igreja com os meus netinhos e tá uma delícia, uma delícia. Eu até imagino assim, às vezes, não quero ninguém, porque alguém pode atrapalhar esse relacionamento que eu tenho com meus netos hoje, né? Então, para mim, hoje, com 60 anos, será que eu verdadeiramente quero ainda um relacionamento? Mas eu confesso que um casamento, quando ele atinge essa unidade, para quem está casado,
busque essa unidade, de ser uma só folha, uma só página, uma só carne, porque realmente é só assim que o casal cresce em todas as áreas, tanto profissionalmente quanto espiritualmente, e a família sente a segurança. E Deus é a cola que cola essas pessoas, né, para formarem uma só carne. Parabéns para quem tem um casamento onde os dois aprenderam a colocar em prática a vontade de Deus e conquistaram. Eu conheço muitos casamentos exemplares que passam, que têm seus problemas, mas que os problemas até unem mais os casamentos. Então, eu não perdi a fé no casamento. Eu me coloco como uma aprendiz, né? Não passei ainda nessa prova. Não fui reprovada, porque Deus não reprova, mas é um aprendizado que eu tenho que aprender, né? Que eu tenho muito para aprender. Com parceria, o trabalho conjunto não se torna um fardo, mas uma bênção. Isso envolve ouvir, respeitar, se comunicar de maneira clara e ser generosa com o tempo e os esforços com o outro. A verdadeira colaboração vai além da partilha de tarefas cotidianas. Ela se reflete em ações que buscam honrar a Deus em cada passo da jornada conjugal. Glória a Jesus. É lindo um casamento onde os dois se tornam uma só carne. É fluente. Além disso, a colaboração no casamento reflete a unidade que Cristo tem com a sua igreja. Cristo não é apenas o Salvador da igreja, mas também é o seu líder, é exemplo de cuidador. Assim, no casamento, o marido deve liderar com amor, dedicação e sacrifício, enquanto a esposa deve ser sua parceira, ajudando-o na missão de criar uma família que glorifique a Deus. Então, tá aí mulheres, a nossa missão, né, de ajudar nossos maridos a criar uma família que glorifique a Deus. Quando ambos agem com este espírito de parceria, o casamento se torna não apenas uma união de corpos, mas um testemunho de amor incondicional e sacrificial que Cristo tem pela sua igreja. A colaboração se torna, portanto, um reflexo dessa união divina e perfeita. Oh, glória a Deus. Glória a Deus por cada família, por cada mulher que está presente, aprendendo nesse dia a importância de glorificar a Deus no seu relacionamento, de ter a sua parte na colaboração de um lar que glorifique a vontade do Senhor. E concluindo, né? A colaboração no casamento não é apenas um detalhe, uma
uma divisão de talentos, tá? Uma divisão de tarefas, mas uma prática diária de parceria, de respeito e de amor. Quando marido e esposa trabalham juntos para alcançar os objetivos de Deus para a sua vida, para a sua vida familiar, não apenas fortalecem o relacionamento conjugal, mas também edificam um ambiente saudável de apoio mútuo, onde a fé é praticada, compartilhada ao se unirem com respeito e de glorificar a Deus. Eles refletem a imagem de Cristo e sua igreja, criando um modelo de vida familiar que vai além do físico e do material, mas que tem um impacto espiritual e duradouro. O casamento deve ser visto como uma unidade viva, onde as responsabilidades são compartilhadas e os desafios enfrentados com sabedoria e amor. Esse uma uma pirâmide, uma pirâmide. No centro, aqui em cima, está Jesus e embaixo o marido e a esposa. Quanto mais perto de Deus eles estão, mais perto um do outro. Quanto mais longe de Deus, mais longe um do outro. Eu quero abrir, né, para que alguém quer contribuir, está aberto, por favor. Já é Amém. 7h05, Já minha prazer. ultrapassou aí bastante tempo, mas tá tranquilo. Que palavra poderosa, né, Jolene? A gente vê você, assim, trazendo essa palavra, falando que não tinha nenhum testemunho bom para dar, né, mediante a esse tema. Mas eu creio muito que Deus usa pessoas assim, que já passou, que teve desafios, não foi bem sucedido, mas trouxe os ensinamentos do bem, né? Que é o seu caso. Como E não o que é fazer? mais importante para mim, né, é que durou 18 anos, porque 18 anos, foram 18 anos lutando para conquistar essa unidade. Então, eu tenho a minha consciência limpa de que, claro que eu não fui perfeita, mas que eu fiz a minha parte diante de Deus. Então, independente do seu esposo fazer ou não, mas você casou com Cristo, né? Então, você precisa ser fiel aos seus princípios, independente do outro. Foi o meu maior aprendizado nessa Amém. jornada. Amém. Cada um tem a sua trajetória, né? Tem os seus porquês. E uma coisa é certa, Deus ele nos ensina em todo o tempo. Quando a gente está com o coração aberto para aprender, para realmente, quando a gente se posiciona mesmo, as coisas fluem dentro do nosso lar. Né? Às vezes você não tem essa unidade que a Jolene falou. Eu também não tinha essa unidade quando eu era casada, né? Tanto é que eu estou divorciada também. E depois que eu me divorciei, eu aprendi muito, porque eu procurei o aprendizado. Então, assim, a gente tem que estar sempre nessa constante busca, né? E nunca, jamais sair da presença do Senhor, igual foi ilustrado aqui pela pirâmide muito bem. Eu amo essa ilustração. Quanto mais perto do Senhor a gente está, mais perto um do outro a gente está. Gente, isso é fato.
isso é fato, a gente consegue tirar toda a nossa vaidade, sabe? E a unidade realmente chega quando a gente se aproxima do Senhor e tem esse posicionamento dentro do nosso lar. Então, vamos para o nosso pedido de oração. Tem um pedido lá no grupo. Hoje quem vai orar é a Daiane Rico. Já se Isso, posiciona aí, a irmãos. querida. E eu queria também pedir oração, né? Pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Né? Tá vindo uma virose por aqui, para que Deus nos proteja, nos guarde de toda a enfermidade. Amém. Alguém mais? Está precisando de oração? Vamos orar pelas famílias, né? Pelo nosso instituto, por cada vida que está aqui. Amém, Senhor, nosso Deus e Pai. Graças, Senhor, nós te damos por mais esse dia, pela vida de cada uma que está aqui, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela saúde, meu Pai, do seu João. Pai,